Graça e paz, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Intercessor Wellington Lucena aqui trazendo mais um vídeo de edificação para o canal Intercessor Wellington Lucena, servo do Senhor Jesus Cristo e sofredor do Evangelho. O Evangelho que salva, o Evangelho que anuncia as boas novas, o reino de Deus. Meus irmãos, hoje eu vim trazer um vídeo para falar sobre as cidades amaldiçoadas. Características de uma cidade amaldiçoada. Meus queridos amados irmãos, o texto base que eu vou pregar para vocês está aqui no Evangelho de Mateus, no capítulo 11, a partir do versículo 20, cujo título é As Três Cidades Impenitentes. Então vai ser o título básico, o Evangelho de Mateus, no capítulo 11, versículo 20, nos diz assim: Então começou ele a lançar em rosto as cidades onde se operou a maior parte dos seus prodígios, e não se haverem arrependido, dizendo: Ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, porque se em Tiro e em Sidom fossem feitos os prodígios que em vós se fizeram, há muito que se teriam arrependido com pano de saco grosseiro e com cinza. Por isso eu vos digo que haverá menos rigor para Tiro e Sidom no dia do juízo do que para vós. E tu, Cafarnaum, que te ergues a teus céus, será abatida a teus infernos, porque se em Sodoma tivessem sido feitos os prodígios que em ti se operaram, teria ela permanecido até hoje. Porém eu vos digo que haverá menos rigor para os de Sodoma no dia do juízo do que para ti. Meus irmãos, quando o Senhor Jesus, ele nos deixou essa passagem aqui, que cita no Evangelho de Mateus, e se eu não me engano, no Evangelho de Lucas, no capítulo 10, do versículo 13 ao 15. Quando o Senhor Jesus nos dá esse ensinamento das três cidades impenitentes, são cidades, vamos assim dizer, cidades amaldiçoadas, cidades onde a colheita de alma ela é mínima. Vamos dizer assim, cidade onde a colheita de alma ela é escassa mesmo, é muito difícil você ganhar almas nesses lugares. As cidades amaldiçoadas, elas têm algumas características em comum, que eu vou descrever aqui agora. Principalmente no âmbito espiritual, é o mais carregado e perigoso. Eu vou dar um exemplo aqui das experiências que eu tenho, porque eu tenho o costume, agora não mais, mas por conta do emprego que eu tive nos Correios, eu tive o costume de viajar por vários lugares, por várias cidades aqui dentro do estado de Minas, né? Mas essa referência aqui significam cidades de todos os mundos, não é só de Minas ou do Brasil, não, é cidades de todo o mundo. Essas características que eu vou falar aqui sobre as cidades amaldiçoadas. A primeira característica de uma cidade amaldiçoada é que o aspecto espiritual dela é pesado, ela é uma cidade pesada. A pessoa não precisa nem ser cristã. Qualquer pessoa que tem uma sensibilidade espiritual, independente de qualquer religião, ela vai perceber isso, que o clima espiritual da cidade é carregado, é pesado. Assim, no sentido assim, a gente sente aquela carga pesada, aquela energia muito negativa. Então, cidades amaldiçoadas, elas têm uma de suas características, o clima espiritual pesado. Outra característica de uma cidade amaldiçoada é que a pregação do Evangelho, por mais que você pregue, você faça a anunciação da pregação, seja através a pregação pública ou pregação particular, as pessoas são muito descrentes, as pessoas têm uma incredulidade muito alta. Então, é outra característica das cidades amaldiçoadas. São cidades em que você prega a palavra de Deus, você fala do amor de Jesus e as pessoas são muito incrédulas. Elas dão muito valor mais ao dinheiro. Essa é outra característica que eu vou falar. As cidades amaldiçoadas, geralmente, as pessoas colocam o material sobre o espiritual. Elas dão mais valor aos aspectos materiais, a dinheiro,
a bens materiais, a um carro de luxo, apartamentos. São cidades onde as pessoas elas têm uma fé maior no dinheiro do que em Deus. O nível de miséria também é muito alto nessas cidades amaldiçoadas. Elas têm um nível de miséria muito, muito, muito alto. Coisas que poderiam ser fáceis de resolver se tivesse um bom administrador público, mas a miséria nesses lugares é muito alto. O índice de violência, de prostituição, de droga, de alcoolismo nessas cidades são altos. O índice dessas cidades são altos. Outra coisa também, essas cidades é muito difícil estabelecer uma amizade verdadeira. Por mais que a pessoa seja sociável, a pessoa tenha facilidade de fazer conexão com pessoas, ela vai sentir uma certa dificuldade de alicerçar amizades verdadeiras, amizades sinceras. Então, em cidades amaldiçoadas, por mais que a pessoa seja sociável, ela vai ter muita dificuldade de estabelecer amizades verdadeiras. Por quê? Porque nessas cidades o que predomina é a falsidade. Nessas cidades o que predomina é a inveja, é a falsidade, a torcida contra. Então, infelizmente, acontece muito isso em cidades amaldiçoadas. Se nós olharmos aqui na palavra, o Senhor Jesus, ele nos deu 3 exemplos de cidades amaldiçoadas, né, em cidades impenitentes, que seriam difícil a questão de a pregação do evangelho, na qual ele e os discípulos foi pregar, porém as cidades não deram valor à mensagem do reino. Aqui, ó. Ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida. E depois, ai de ti, Cafarnaum. No versículo 23, quando Jesus ele traz essa exclamação, essa observação a Cafarnaum, ele faz uma observação. E tu, Cafarnaum, que te ergues até os céus. É uma cidade onde as pessoas predominavam muito a questão do materialismo, muito essa questão do dinheiro, de construções magníficas, construções altas, edificações esplendorosas. Então, essa questão de Cafarnaum, a gente percebe o quê? Quando o Senhor Jesus fala que te ergues até o céu, será batido até o inferno, é porque é uma cidade onde as pessoas dão muito valor ao dinheiro, cidade onde as pessoas colocam o dinheiro acima de Deus. É por isso que na palavra, gente, se nós olharmos nos evangelhos, o Senhor Jesus, ele sempre bate em cima do materialismo nessa questão de riqueza, né? Se a gente for olhar nos evangelhos, claro que o Senhor Jesus ele fala sobre Beelzebu, mas ele cita também o nome de outro demônio, de outro principado que é Mamon. Mamon é o principado do dinheiro. Por que ele fez isso? O Senhor Jesus ele quis trazer essa menção de como as pessoas são tão apegadas ao dinheiro, ao materialismo nessa questão financeira. E nós sabemos, gente, que o Evangelho de Cristo, ele não nos prometeu prosperidade material, ele não nos prometeu isso. Ele até traz muita advertência sobre aqueles que querem ser ricos, porque caem em laços. Está lá em 2 Timóteo, 1º ou 2 Timóteo, né? Mas os que querem ser ricos, depois eu vou ver se eu olho aqui rapidinho, eu não marquei, mas o Espírito Santo trouxe aqui à minha mente agora essa questão do dinheiro, das riquezas, porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, né, gente? O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Deixa eu ver se eu acho aqui. Isso aqui o Espírito Santo trouxe agora, gente. Então eu trago a mensagem de acordo com aquilo que Deus vai trazendo no meu entendimento e na minha mente. Olha para vocês verem aqui, ó. 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 17. Manda aos ricos deste mundo. Eu vou olhar aqui, eu vou ler só para vocês verem. 1 Timóteo, no capítulo 6, versículo 17. Nos diz assim, ó. Manda aos ricos deste mundo
que não sejam altivos, nem ponha a esperança na incerteza das riquezas, mas em Deus, que abundantemente nos dá todas as coisas, para delas gozarmos. Que façam o bem, enriqueçam em boas obras, repartam de boa mente e sejam comunicáveis. Deixa eu ver se eu acho outra parte aqui que fala sobre isso. Eu não lembro onde que tá, não. Depois eu vou ler e marcar. Eu gosto de marcar a Bíblia para que a gente tenha uma orientação melhor. Mas o Senhor Jesus, além de falar sobre Beelzebu, que é um dos principados, ele também falou nos evangelhos acerca do principado Mamon, né? Que não podeis servir a Deus e a Mamon. Mamon é o principado das riquezas, do dinheiro, é o que muitos têm se rendido. Então, meus amados, sobre as características de cidades amaldiçoadas, vocês podem ter certeza, principalmente quem segue fielmente a Deus, vão sofrer muita retaliação nesse tipo de cidade, porque são impérios de trevas que habitam nesses lugares. A questão espiritual é muito pesada mesmo, até para você fazer a obra. Por quê? Porque as pessoas estão com o coração tão alicerçado no dinheiro, nas riquezas, que elas não vão dar valor à mensagem de Deus a respeito do Evangelho. Vamos ler também, lá em o livro de Jonas, do profeta Jonas. Ele recebeu uma advertência do Senhor, ele recebeu uma orientação para pregar em Nínive, só que ele não queria, ele foi pregar em Tarsis, mas né, aí a gente sabe o que aconteceu, que depois ele caiu no mar, que Deus mandou uma grande tempestade lá no navio, houve o naufrágio, ele caiu no mar e foi engolido por um grande peixe, a qual ficou 3 dias e 3 noites. Então, olha para vocês verem que no início aqui, Jonas, o livro do profeta Jonas, nos diz assim: E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. E Jonas se levantou para fugir de diante da face do Senhor para Tarsis, e descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarsis, de diante da face do Senhor. Olha que perigo aqui. Essa questão, Deus falou com Jonas, falou: quero que você vá para Nínive, que você vai pregar em Nínive. Porém, Jonas desobedeceu e foi para Tarsis. Ele pagou um grande preço, né? Porque Deus sonda os corações. Está lá em 1 Samuel que fala que Deus, ele sonda os corações, né? Porque ele não olha para a aparência, mas ele olha pelo que há no interior do coração de cada ser humano. Então a gente tem que tomar muito cuidado, gente. Não tentem enganar. Eu vou voltar aqui em Jonas, mas eu só vou mostrar aqui em Samuel. Então a gente tem que tomar muito cuidado a respeito se a gente está querendo enganar, porque quando Deus fala, aí é o perigo. Só um minutinho, que eu gosto de trazer aqui na Bíblia. Guerra entre os israelitas, então disse a Samuel. Só um minutinho que eu vou mostrar. Aqui, Primeiro livro de Samuel, no capítulo 16, versículo 7. Vocês estão vendo aí? Primeiro capítulo do livro. Primeiro livro de Samuel, no capítulo 16, versículo 7, nos diz: Porém o Senhor disse a Samuel: Não atentes para a sua aparência, nem para a altura da sua estatura, porque o tenho rejeitado, porque o Senhor não vê como o homem vê, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Amém. Oh, aleluia. Então Deus, gente, Ele olha para o nosso coração, independente se a gente é bonito, se a gente é feio, se a gente tem cara de rico, se a gente tem cara de pobre, Deus conhece o nosso interior. Então, voltando lá, gente, para a pregação do profeta Jonas, Jonas, ele recebeu uma ordenança de Deus para ir para Nínive pregar
para as pessoas de Nínive. Porém, ele fugiu e foi para Tarsis. Então, Deus trouxe uma grande provação sobre esse profeta. E a gente sabe o que aconteceu. Houve aquela tempestade no mar, um grande peixe o engoliu, como se fosse uma baleia. Não fala que é baleia, não, fala que é um grande peixe. O engoliu, ele ficou 3 dias e 3 noites. Porém, pela misericórdia de Deus, a baleia, ela vomitou, né? Aqui, ó. No versículo 17 do capítulo 1 de Jonas. Olha o versículo 17. Nos diz assim: Deparou, pois, o Senhor um grande peixe para que tragasse a Jonas, e esteve Jonas 3 dias e 3 noites nas entranhas, ou seja, no estômago do peixe. Aí Jonas no ventre do peixe, sua oração e seu salvamento. Então ele ficou vivo lá e ele orou a Deus e Deus o deu o livramento. Aí a gente sabe que depois Jonas foi até Nínive, ele pregou lá para os ninivitas a palavra do Senhor e houve conversão. Houve conversão que fala que foram salvos quantos? Tem um número aqui. Compaixão, mais de 120 mil homens. Olha essa questão aqui do capítulo 4. Do livro de Jonas, depois eu vou ler esses que estão sublinhados. Então, no capítulo 4, no versículo 1, fala assim, ó: Mas desgostou-se Jonas extremamente disso e ficou todo ressentido. E orou ao Senhor e disse: Ah, Senhor, não foi isso que eu disse, estando eu ainda na minha terra? Por isso me preveni, fugindo para Tarsis, pois sabia que és Deus piedoso, misericordioso, longânimo e grande em benignidade, e que te arrependes do mal. Aí depois, no versículo 10 e 11, nos disse assim, ó. Aqui, ó, no versículo 10 e 11. Só aqui para colocar para vocês verem. Nos diz assim: E disse o Senhor: Tiveste compaixão da boboreira, na qual não trabalhaste, nem a fizeste crescer, que em uma noite nasceu e uma noite pereceu. E não hei de eu ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que estão mais de 120 mil homens, que não sabem discernir entre a sua mão direita e a sua mão esquerda, e também muitos animais? Então, para vocês verem que, nesse caso aqui, a Bíblia ela não fala que era uma cidade amaldiçoada. Só fala assim, que era uma cidade que tinha muita malícia. Muita malícia. Se nós olharmos a cidade de Corinto, a gente sabe que foi uma cidade portuária. É uma cidade portuária. Eu creio que até hoje ela existe. Mas na época aqui do Evangelho, Corinto, se eu não me engano não, isso é fato, Corinto é a única igreja que tinha todos os dons do Espírito Santo manifestados. Porque ela não era uma cidade amaldiçoada, ela é uma cidade que recebeu o Evangelho. Porém, como o nível de pecado era tão alto, e a palavra de Deus fala que onde abundou o pecado, superabunda a graça de Deus, e as pessoas abriram o coração para receber essa palavra, então Deus operou grandemente neste lugar, nessa cidade portuária de Corinto, e foi uma das cidades em que mais houve a manifestação dos dons do Espírito Santo de Deus. E meus irmãos, voltando aqui falando das cidades amaldiçoadas, então existe sim cidades em que a colheita de almas ela é fraca, cidades onde a dificuldade para se pregar a palavra de Deus é maior. Se você tem uma chama, se você tem um chamado de missionário, fique já ciente disso, que vai ter lugares que vai ser difícil para você fazer a obra, vai ter lugares que você vai sentir uma resistência espiritual maior, que você vai sentir uma opressão maior, que a perseguição contra a sua vida vai ser maior, mas não temas, porque Deus está contigo, porque Deus é o seu refúgio e a sua fortaleza. Como eu falei, eu sou um rapaz solteiro, eu tenho o costume de viajar e eu tenho uma certa sensibilidade espiritual, então eu consigo sentir. Infelizmente, tem lugares, gente, que a colheita de alma ela é fraca, mas tem outros que, graças a Deus, a colheita ela é maior.
Entendeu? Aí você vai dizer, e como é que se dá essas maldições? Como é que se quebra? Aí você vai ter que fazer um apanhado, um estudo histórico sobre essa cidade para descobrir as causas hereditárias e de maldições que vieram pairar sobre este lugar. Então tome muito cuidado. Peçam direção a Deus, vocês que têm planos de viajar, de mudar. Perguntem ao Senhor se é da vontade dEle, para que vocês venham. Deixa passar o caminhão, tá um barulho. Peçam orientação a Deus em oração, para ver se é da vontade dEle, para vocês irem para qualquer lugar, antes de estabelecer moradia, antes de estabelecer mudança, porque às vezes, igual aconteceu comigo, quando eu entrei no Correio, né, e, querendo ou não, ainda mais que eu estava desviado, então Satanás, ele tinha uma certa vantagem de me manipular e me colocar em lugares amaldiçoados. E eu sei qual foi o preço que eu paguei por conta disso, porque só pela misericórdia de Deus mesmo, se a gente não tomar cuidado, e se não for Deus, a gente cai na armadilha de morte, e o inimigo pode até ceifar a nossa vida. Mas hoje, pelo menos graças a Deus, eu tenho esse tipo de sabedoria, é tanto que eu estou trazendo para vocês aqui, através desse ensinamento. Cuidado, porque a própria palavra de Deus fala, o próprio Senhor Jesus nos quis trazer essa advertência de cidades amaldiçoadas, cidade onde o domínio das trevas é maior. Isso aqui é o que? A gente vai e faz a obra, mais cuidado, principalmente se vocês forem estabelecer moradia, mudança para esses lugares. Amém, meus irmãos? Então eu deixo essa mensagem abençoada aqui, fiquem todos com Deus e que essa mensagem venha impactar o coração de cada um e que sirva de aprendizado. O servo do Senhor Jesus Cristo, Wellington Lucena, amém, trazendo mais um vídeo de edificação para o canal Intercessor Wellington Lucena.